Olá Patrícia, muito obrigada uma vez mais por estares aqui connosco, por vires partilhar um bocadinho de quem tu és, do teu conhecimento sobre um tema tabu. Vamos chamar-lhe assim, nós estamos a trazer temas completamente diferentes neste mês da mulher, dedicado ao Dia Internacional da Mulher, e para terminar é um prazer enorme ter-te aqui connosco para virmos falar sobre ciclo hormonal, portanto chamemos-lhe pelo nome, sobre menstruação. É muito importante na vida de uma mulher, é muito importante na vida de uma atleta, mas nem sempre temos essa ideia, nem temos essa noção, os nossos treinadores, a nossa família, enfim, ainda é um tema esquecido, omitido, e por isso é que eu te convidei para vires aqui partilhar um bocadinho desse teu conhecimento. No entanto, eu gostava que começássemos por saber quem é a Patrícia e como é que tu começaste a tratar destas matérias da forma tão apaixonada como o fazes. Por isso... Obrigada, Diana. Começar por te agradecer o convite. Estou muito contente de estar aqui hoje. E, efetivamente, como tu dizes, o ciclo menstrual é uma coisa importante na vida de todas as mulheres, na vida dos atletas também. Portanto, é um prazer estar aqui hoje para falar contigo sobre isto. O meu caminho nesta área não começa de uma forma completamente linear. Eu começo a fazer acompanhamento a casais que estão em procriação medicamente assistida há cerca de 12, 13 anos, e nessa altura começo a perceber que o conhecimento sobre o ciclo menstrual e sobre as questões relacionadas com a fertilidade é bastante escasso entre estas pessoas. Nós temos um número imenso de casais inférteis em Portugal, na altura também já tínhamos, e portanto criei um blog para dar apoio aos clientes, não havia nada ainda destas coisas das redes sociais na altura, portanto criei um blog para dar apoio em termos de informação naquilo que em sessão ou em consulta não era possível. E, entretanto, o Círculo Perfeito começou a ganhar forma, comecei a fazer workshops nesta área, também, entretanto, terminei o meu mestrado também na área da saúde pública, com uma tese sobre esta questão, fui acumulando conhecimento e, basicamente, há 12 anos, 13 anos que o Círculo Perfeito toma conta de metade da minha vida e, neste momento, desdobra-se em sessões individuais, sessões de casal, pessoas que querem engravidar, que não querem engravidar, querem aprender a lidar com o ciclo menstrual, com questões relacionadas com a tensão pré-menstrual, querem sair da contracepção hormonal, portanto, todas essas coisas. E é basicamente isso. E ciclo perfeito, porquê? Porquê esse nome? É tão curioso. Basicamente porque acredito que este circuito, em termos de entrada e de saída dos anos férteis, é um círculo perfeito. Nós costumamos dizer que a perimenopausa e a entrada na menopausa são uma segunda adolescência, os sintomas parecem ser idênticos, temos uma série de alterações que fazem com que esta seja também uma fase de transição e, portanto, acaba por ser um círculo que se fecha em si próprio, não é? E quero acreditar que é perfeito, a forma como temos olhado para ele é que tem estado um bocadinho enviesada. Errada, exatamente. Então, se calhar podemos começar por falar aqui de uma forma um pouco introdutória sobre o ciclo hormonal da mulher. Portanto, ainda é um tema desconhecido, por muitas de nós achamos que só há uma forma de o controlar, se é que tem que ser controlado. Dá-nos aqui um bocadinho de introdução a este tema, porque muitas de nós ainda desconhecemos de nós próprias, certo? Um bocadinho como funcionamos. Então, a maioria das pessoas, o conhecimento que tem sobre as questões hormonais ou sobre o ciclo menstrual vem de informação que recebeu na escola e depois, em termos práticos, da gestão que tem que fazer dos dias menstruais ou dos dias do período. O trabalho que é feito no Círculo Perfeito e que vai no sentido daquilo que têm sido as diretrizes internacionais relativamente às questões do ciclo menstrual desde 2015 até agora, vai no sentido de educar para o ciclo, tirando o foco da menstruação e passar para a ovulação. Então, vou tentar fazer isto de forma simples. O ciclo menstrual instala-se habitualmente pela puberdade, ou seja, nas raparigas que são saudáveis, pessoas que nascem com útero, ovários saudáveis, na altura da puberdade, após uma série de alterações que ocorrem, como o surgimento dos pelos, as maminhas a despontar, e nós temos a menarca, ou a primeira menstruação, a aparecer. A primeira menstruação é uma sinalização de sangue que ocorre na roupa interior, ou quando as meninas vão à casa de banho, e que percebem então que os seus ciclos
menstruais estão a começar. Mas aquilo que, regra geral, fazemos é focar-nos então nesse sangramento e explicar às miúdas como é que elas têm que fazer o controle desse sangramento. É aqui que entra o tabu, não é? Ou seja, estamos a falar de um sangue que sai de uma zona íntima e, portanto, socialmente estamos sempre muito desconfortáveis para falar sobre o período, sobre a menstruação e queremos muito garantir que ele está escondido, apesar de depois nos anúncios dos pensos e dos tampões nos dizerem que isto é naturalíssimo, que é normalíssimo, que não tem problema nenhum, mas depois queremos muito esconder uma coisa que é natural. Então, aquilo que nós temos que entender é que o ciclo menstrual é coordenado pelo nosso cérebro, pelo nosso eixo hipofisário, ou seja, hipotálamo e hipófise, que fazem a ligação ou esta sinalização aos ovários para eles começarem a funcionar. E depois, perante esse estímulo, os ovários respondem, há uma ovulação que acontece e temos o ciclo uterino, que também faz parte do ciclo menstrual, ou seja, temos que desdobrar o ciclo menstrual em dois, temos o ciclo ovárico, que é sinalizado pelo cérebro, e depois temos o ciclo uterino, que é sinalizado pelo ciclo ovárico. Então, cérebro sinaliza ovários, os ovários fazem o seu processo de maturação folicular, o óvulo é libertado e depois a fase pós essa ovulação acontecer e neste entretanto o útero vai respondendo a esta dinâmica, ou seja, durante a primeira fase vai construir um revestimento, tem um revestimento que é renovável a cada ciclo menstrual e que vai responder a esta dinâmica, sobretudo a estas hormonas que são estrogênio e progesterona durante o ciclo. Quando, na verdade, o óvulo não é fecundado, este revestimento não é utilizado e descama e temos aí a nossa menstruação a acontecer. Portanto, o foco até agora tem sido esta questão de olharmos para o sangue, mas, na verdade, o convite ao dia de hoje é de olharmos para a ovulação, que é coordenada pelo nosso cérebro, que é, na verdade, o maestro desta orquestra toda. Como tu dizes, nem tudo é só sangue, Exatamente. não é? Exatamente. E nós tentamos sempre controlar essa parte do só o período, só o sangue. E muitas vezes, eu lembro-me, em miúda, com 14 anos, estar qualificada para os jogos, já era menstruada há alguns anos, e tinha muitas dores de barriga, eu sofria muito. Então foi muito fácil ir falar com a ginecologista, entre os meus pais decidiram, sim, ok, vamos avançar, e eu comecei a tomar a pílula muito cedo. Portanto, para inibir as dores de barriga que eu tinha, e de facto isso ficou resolvido. No entanto, hoje sabemos que essa não é a única saída que nós temos, não é a única opção que nós temos. Pode para algumas pessoas ser, mas não é regra geral para todas. Como é que hoje em dia uma atleta tão jovem, portanto com os 14, 15 anos, 16 anos, que é uma idade fulcral para nós podermos continuar a nossa progressão de carreira e que muitas vezes desistimos, como é que podemos tocar nesta questão de uma forma diferente, mais sensível? Olha, tenho tantas coisas a acontecerem na minha cabeça para te responder agora que nem sei muito bem para onde é que vou começar. No teu caso foram as dores menstruais, mas muitas das vezes pode ser a acne ou pode ser a irregularidade dos ciclos, não é? Ou seja, isto que nós chamamos dos sintomas da menstruação ou dos efeitos secundários da menstruação, eles não são bem efeitos secundários porque o ciclo menstrual não é uma doença, exceto quando parece que é. Então, aquilo que nós temos que perceber é que quando colocamos esta ênfase de olhar para o ciclo num todo como um sinal vital de saúde, aquilo que nós queremos perceber é o enquadramento do sintoma dentro daquele corpo. A dor menstrual pode vir por muitos motivos. A cólica menstrual típica ocorre porque o útero precisa de contrair. O útero é um músculo, não é? E então ele precisa de contrair para que, quando o endométrio descama, essa expulsão possa acontecer. Então, na verdade, estamos a falar de uma espécie de queimbra muscular que é sentida, pode ser corrigida corrigindo os níveis de magnésio, os níveis gerais de hidratação. Todas estas coisas são importantes, questões posturais, por exemplo. Mas, efetivamente, há muitas pessoas que são muito sensíveis às prostaglandinas, que são, na verdade, os químicos que fazem com que o útero contraia. E isso, eventualmente, também pode ser controlado com anti-inflamatórios ou com algum tipo de medicação que possa aligeirar essa cólica, até porque, tipicamente, ela se faz sentir, sobretudo nos dias de maior fluxo. Então, depois temos as questões que estão relacionadas com o acne e outras que fazem com que muitas das vezes as raparigas comecem a tomar a pílula muito cedo. Hoje em dia há um questionamento, ainda não temos respostas, mas efetivamente há algumas questões sobre o pico de densidade óssea e a afetação que nós temos nas raparigas que começam a tomar contraceptivos hormonais muito cedo. E do ponto de vista das atletas isto é crucial, não é, para a vossa saúde no longo prazo, não é? Não só durante a vossa carreira, mas depois também mais para a frente. Então,
temos alguns resultados conflituantes em relação aos estudos. Havia aquela ideia de que, como sabemos que um estrogênio extra pode ajudar as mulheres na perimenopausa para as questões ósseas, tinha-se pensado que eventualmente as raparigas com distúrbios alimentares, anorexias, falta de período ou algum tipo de problema também poderiam beneficiar disso logo no início, mas hoje estamos a questionar se efetivamente a pílula dada demasiado cedo às raparigas se não põe em risco estas questões da densidade óssea. E, portanto, ainda não temos respostas, mas isto é uma coisa que nos preocupa. Em relação aos sintomas, e dando esta grande volta para responder àquilo que me tinhas perguntado, há efetivamente uma série de informação e de ferramentas que nós temos hoje em dia para lidar com estas queixas, como as irregularidades, o acne, as dores menstruais. Temos que perceber também o que é que causa cada uma destas coisas e, apesar de termos respostas genéricas, depois temos que abordar as coisas um bocadinho caso a caso. As dores menstruais muitas das vezes também são, por causa destes químicos que eu te falava, causadas por algum desconforto intestinal. É muito comum haver dejeções mais frequentes durante a altura da menstruação por causa das questões das prostaglandinas, que fazem, na verdade, contrair o útero, mas também fazem com que os movimentos peristálticos intestinais também acelerem e, portanto, esse desconforto intestinal em algumas pessoas também faz com que essa cólica precise de ser abordada desta forma um bocadinho mais integrada. Às vezes não é só o útero que está a trabalhar, é o intestino que também está assoberbado de trabalho e, portanto, isso significa que, se calhar, se olharmos para a alimentação desta rapariga com o outro cuidado, quanto mais não seja na fase pós-ovulatória, se calhar também conseguimos mitigar a questão da cólica menstrual e das dores que ela tem. Isso é super interessante e isso leva-me a pensar realmente na parte uma vez que estamos a falar aqui de atletas também, na parte da performance aliada ao ciclo hormonal. Portanto, é fácil encontrarmos atletas que inibem o seu ciclo, porque é muito mais simples, somos muito mais lineares, não temos oscilações. No entanto, pode não ser a solução para todas, nem todas quererem. Como é que sensibilizamos os treinadores? Como é que sensibilizamos as atletas? Como é que flutua a nossa performance ao longo do ciclo? Tens alguma informação sobre isso? Como é que nós funcionamos dessa forma para o desporto? Olha, os últimos anos têm sido muito profícuos e muito proveitosos neste interesse sobre as questões do ciclo menstrual. E também é interessante perceber que em Tóquio 49% das atletas eram mulheres, em contraponto com 11% nos primeiros Jogos Olímpicos, não é? Portanto, na verdade, há um interesse cada vez maior em perceber, por um lado, as questões do ciclo menstrual, por outro lado, as questões do ciclo relacionadas com a performance e, inclusivamente, com a parte da contracepção hormonal. Ou seja, é melhor ter ciclo ou é melhor não ter ciclo? Não temos respostas ainda. Ou seja, temos agora alguns trabalhos a serem feitos, principalmente por equipas de futebol. Tens no Chelsea Women, eles fazem, na verdade, uma adaptação dos treinos para reduzir fraturas de stress, lesões, para garantir melhor desempenho, melhor performance, entendendo também como é que, mediante cada assinatura hormonal, as atletas se sentem. Tens o Manchester, e curiosamente tem uma treinadora que sofre de endometriose, curiosamente ou não, portanto há uma sensibilidade para estas coisas que vêm de um sítio diferente. Tens o Manchester também com um programa de avaliação hormonal que faz, na verdade, uma gestão do ciclo, mas que está, sobretudo, numa fase muito inicial, a concatenar dados. Nós precisamos de mais informação, nós precisamos, sobretudo, de encontrar padrões. Saiu uma revisão sistemática em 2020, creio eu, é uma coisa relativamente recente, sobre as questões do ciclo menstrual e da toma de contracepção hormonal em termos de desempenho e de performance de atletas. Mas temos que perceber que a maior parte dos estudos são muito pequenos, ou seja, as amostras são muito pequenas, depois não conseguimos fazer, em termos comparativos, não conseguimos extrair ainda muita informação, mas para embrulhar aqui isto, não há neste momento ainda dados que nos digam que é preferível ter um ciclo menstrual do que tomar contracepção hormonal ao nível da performance, até porque se estamos a falar de uma atleta que tem endometriose, que tem uma síndrome do ovário poliquístico, que tem muitas questões
afetas ao seu ciclo menstrual ao nível do sintoma. Por exemplo, tem hemorragias muito abundantes. As hemorragias muito abundantes podem fazer com que ela fique com uma hemoglobina mais baixa, os níveis de ferro vão abaixo. Sabemos que isso vai aumentar o nível de fadiga dela, a dificuldade em termos de respiração, pode ter palpitações, uma série de outras coisas. Portanto, aqui vamos ter sempre que avaliar, mediante cada quadro, qual é aqui o custo-benefício de fazer uma escolha ou de fazer outra. Mas aquilo que nós sabemos é que vamos focar-nos nas coisas más primeiro. Então, as coisas más têm sobretudo a ver com as flutuações hormonais poderem levar a uma maior retenção de líquidos, a alterações cardiorrespiratórias, a capacidade também dos pulmões altera-se durante o ciclo, picos inflamatórios que podem fazer com que as atletas sejam mais propensas a fazer algum tipo de lesão ou a levarem mais tempo a recuperar. Mas depois, em cima disto tudo, temos sobretudo a questão do tabu, e foi por aí que começámos, que há um trabalho que é relativamente pequeno, feito, muito interessante, sobre o facto da percepção que as atletas têm daquilo que é a sua performance durante os dias menstruais, em termos quantitativos, quando é avaliada, não bate certo, ou seja, na verdade elas acham que o desempenho é muito pior do que aquilo que realmente é. Eventualmente não estão completamente confortáveis por estarem a menstruar, eventualmente por questões socioculturais também, de crenças que têm associadas a isso, eventualmente por não se sentirem tão bem porque têm dor ou porque se sentem inchadas e, portanto, temos que conseguir ainda reunir informação para começar a distinguir o que é efetivamente sintoma físico, o que é um sintoma físico, mas que está exacerbado por esta percepção social, também relacionada com esta questão da vergonha ou do medo de se sujar, ou inclusivamente de alguns destes desconfortos físicos. Depois, partes boas, também sabemos que... Partes boas, estávamos nas más, em relação à pílula, sabemos que, lá está, estes pequeninos estudos que vão surgindo, parece haver níveis de proteína C reativa, que é um marcador também relacionado com a inflamação, mais constantes nas mulheres que tomam contracepção hormonal e, portanto, isto para atletas que precisam de recuperar pode trazer aqui algumas dificuldades. E depois partes boas, bem, o ciclo menstrual não é um oráculo do ponto de vista do desporto, nem nada disso, não vamos descobrir que de repente há uma coisa que funciona para todas as mulheres que menstruam, mas efetivamente temos alturas em que percebemos que parece que o corpo, a sinalização neuromuscular, a recuperação ao nível da lesão, etc., parecem beneficiar de algumas fases e podia ser interessante termos esta perspectiva flutuante para poder, na verdade, ajudar as atletas a gerir melhor também o seu esforço e as suas recuperações. Exatamente. E tu sei que tens recebido ultimamente cada vez mais pessoas, podem não ser atletas de alta competição, mas que fazem exercício e querem engravidar ou querem gerir o seu ciclo hormonal de forma diferente. O que é que tu tens visto, assim, alguma linha eventualmente comum? Pode não ser, já disseste que cada caso é um caso, mas das pessoas que acompanhas e que têm este tipo de preocupação, o que é que tens visto ultimamente, nos últimos anos, em relação à performance desportiva e mesmo que seja em pessoas sem alta competição na sua vida, o que é que tens assistido? Olha, tenho assistido a uma coisa muito comum que é, eu dizia-te no outro dia, quando trocávamos algumas mensagens, que neste momento estima-se que 18% da população mundial com problemas de fertilidade sejam atletas que fazem desporto vigoroso, atletas de elite. Portanto, aquilo que eu tenho observado nas pessoas que vêm ter ao Círculo Perfeito são sobretudo mulheres que muitas das vezes estão em amenorreia hipotalâmica e que, acompanhando com isso, podem ou não apresentar algum tipo de distúrbio ou de perturbação alimentar. Portanto, isto é uma coisa que nos preocupa no sentido em que, quando tu tomas a contracepção hormonal, a contracepção, na maior parte dos casos, as pílulas contraceptivas, aquilo que fazem é inibir-te o ciclo ovárico, ou seja, esta sinalização que vem cá de cima, cá para baixo, fica estacionada, os ovários param. Portanto, a descamação que tu tens de endométrio resulta de um ciclo uterino que está só a ser sinalizado pela toma da contracepção hormonal, que vai contribuir com algum estrogênio, alguma progesterona, sintéticos, para fazerem ali, na verdade, uma mimetização do ciclo menstrual. O que é que isto significa?
significa? Significa que quando tu não tomas contracepção hormonal e tens o teu ciclo menstrual, é suposto o corpo reservar uma parte da sua energia e da sua capacidade para que a ovulação aconteça. Quando entras naquilo que nós chamamos um déficit energético relativo, não é? Que era aquilo que antigamente, em 1970, começou-se a falar da amenorreia da atleta. Mas nessa altura não havia este acesso aos contraceptivos que temos agora. Em 1990 o conceito sobe para a tríade da atleta. Ok, temos que perceber que há aqui questões em termos de disfunção menstrual, temos questões relacionadas com eventualmente osteoporose, osteopénias lá mais à frente, temos que nos preocupar com isto e muitas das vezes isto está relacionado com a forma como a atleta também se alimenta. Desde 2014 o Comitê Olímpico, não é, lançou estas diretrizes para estarmos atentos sobretudo a esta questão do síndrome do déficit energético relativo no desporto e que tem sobretudo a ver com isto, que é o aporte energético que tu trazes ao corpo, que está em déficit relativamente ao gasto energético que tu tens e que muitas das vezes está associado a uma perturbação, a um distúrbio alimentar. O que é que isto nos preocupa? Preocupa-nos sobretudo que no médio prazo, regra geral, isto degenera em questões da amenorreia, ou seja, ausência de período, e na verdade tens uma ausência de período porque tens uma ausência de ovulação, daqui osteoporose, problemas também a nível destas perturbações alimentares que podem atingir graus extremos ou severos. E daquilo que eu encontro na minha amostra é efetivamente um perfil muito idêntico a este. Nós também sabemos que há uma maior prevalência de perturbações alimentares entre atletas, sobretudo naqueles que estão relacionados ou com questões de endurance, ou questões onde o peso é importante, ou questão da estética, etc. Portanto, tenho observado isso. Ao nível deste RED, não é, do déficit de energia relativo, temos observado uma prevalência em 50% dos atletas, sendo que os tais de endurance, ou quando temos questões estéticas ou de peso também à mistura, observamos muitas das vezes essa percentagem subir até aos 78%. Significa que, muitas das vezes, estamos a falar de mulheres que podem estar durante anos sem ter o período e que, eventualmente, podem ir compensando hormonalmente, dependendo dos médicos ou da equipa que as acompanha, hormonalmente, tentar fazer patches para corrigir esta falta em termos de dinâmica hormonal, mas depois, quando chega à altura da fertilidade, levantam-se questões, que é, temos um corpo que esteve a responder a solicitações externas e a dar resposta a essas solicitações de um ponto de vista de sobrevivência durante muito tempo e, de repente, queremos convencer o hipotálamo e a hipófise de que, afinal, este é um ambiente seguro para que a ovulação aconteça. E isso, por vezes, leva muito tempo. Leva muito tempo e é muito difícil. Muitas das vezes temos atletas a terem que recorrer à procriação medicamente assistida, para terem estimulações ováricas, para terem uma espécie de jump start diretamente nos ovários, a ver se eles respondem de outra forma. Mas este tem sido o perfil mais comum que eu tenho encontrado entre as pessoas que me têm procurado. Isso é muito curioso, porque nós, num dos episódios que gravámos aqui, era relacionado com a maternidade, mas falámos um pouquinho sobre esta questão da fertilidade e tivemos duas atletas com experiências completamente distintas. Portanto, as duas tomavam a pílula, no entanto, uma deixou de tomar a pílula e engravidou no mês seguinte. Portanto, para ela, e não só, adora tomar a pílula porque fica regulada, certo, e fica certinha, certo, e correu tudo muito bem. Pelo outro lado, a outra atleta tomava a pílula, deixou de tomar porque queria ser mãe e demorou 2 anos a engravidar. E temos exatamente aí a prova de que cada caso é um caso, não somos lineares. Mas há aqui uma coisa que realmente me está a suscitar a questão, é se nós evitarmos a ovulação, portanto, se tomarmos a pílula ou outro tipo de contraceptivo que evite a ovulação, a longo prazo, que consequências físicas? Portanto, já falaste na parte óssea, mas algo vai falhar dentro de nós ou não, se evitarmos ter a ovulação tanto tempo seguido. Olha, aquilo que temos vindo a descobrir de anos a esta parte é que a progesterona, que quando foi descoberta é uma hormona que recebeu este nome porque é uma hormona que é produzida essencialmente nos ovários após a ovulação e, portanto, tem este nome de batismo de progesterona porque é uma hormona pró-gestação, ou seja, depois do corpo pôr o óvulo cá fora, esta hormona vai dar apoio a uma eventual fecundação que possa ocorrer e para dar arranque à gestação.
mas hoje sabemos que ela, na verdade, tem um efeito protetor em termos de saúde óssea, de saúde mamária, de saúde cardiovascular, dá apoio à função tiroideia, ajuda a estabilizar níveis de açúcar no sangue, funciona como um tranquilizante e um relaxante natural, é diurética, ou seja, na verdade, são todos os benefícios que tu perdes quando deixas de ovular, que é esta produção da tua progesterona, que tem um efeito anti-estrogénico. O estrogênio é um hormônio incrível que faz coisas espetaculares, mas que em rigor, quando está em demasiada quantidade no corpo, também se torna tóxico. Portanto, nós precisamos desta... O corpo todo ele é feito deste equilíbrio, não é? Desta necessidade de homeostase, de se autorregular, e tem este mecanismo também do ponto de vista do próprio ciclo hormonal para nos dar este benefício que é agora estrogênio, agora progesterona, agora uma coisa, agora outra, um bocadinho como o ciclo circadiano, não é? Agora é dia, agora é de noite, agora é suposto estares acordado, agora é suposto estares a dormir. E efetivamente quando deixas de ovular, aquilo que nós sabemos ao dia de hoje é que acabas por perder este efeito protetor ou de benefício de tudo aquilo que a progesterona te pode fazer, porque não estás a produzir nenhuma. Isto realmente é muita informação. Eu já não estou no ativo, mas espero que muitas atletas que nos estejam agora a ver, e não só, famílias e treinadores, que possam aprender um pouquinho com isto. E isto leva-me a esta questão de qual é a sensibilização que temos que fazer, ou que formação temos que dar aos treinadores, aos fisioterapeutas, a todas as equipas multidisciplinares à volta do atleta em relação a isto. O que é que tu achas por onde é que podemos começar? Olha, começar se calhar por um sítio mesmo muito básico, que às vezes parece que de ser tão simples é óbvio que não é, que é criar espaço para se falar sobre o período. Criar espaço para se falar sobre os desconfortos do período, da ausência do período, porque isto é, na verdade, um primeiro passo para um eventual diagnóstico. Depois, obviamente, sensibilizar pais, sensibilizar as atletas, mas sensibilizar pais e sensibilizar técnicos, todas as equipas que acompanham as atletas, sobretudo para a questão da ausência, da irregularidade dos períodos, que, na verdade, significa uma irregularidade ao nível da sinalização do eixo hipofisário aos ovários, e sensibilizar para esta importância de manter o ciclo menstrual presente, se não tiverem a tomar a pílula contraceptiva, claro, mas no fundo para podermos ter isto como um sinalizador de que o aporte energético está equilibrado comparativamente com o gasto, porque isto é determinante para que a atleta não entre em amenorreia e para que depois não se desenvolva esta cascata toda que tínhamos falado. Terem atenção que estas queixas também, falar sobre o período, muitas das vezes também é falar sobre questões de tiroide. Temos muita gente com problemas, por exemplo, em termos de menstruações muito abundantes, que acabam, na verdade, por ser uma sinalização de que a tiroide não está a funcionar como deve ser, ou com perdas de sangue entre duas menstruações. E, portanto, precisamos, se calhar o ponto inicial é este, precisamos de falar sobre o período, precisamos de criar este espaço e depois precisamos, obviamente, que os técnicos e que os pais e todas as pessoas que têm período se atualizem em relação à informação que está disponível sobre o ciclo menstrual e sobre saúde menstrual. O que é isto, ter saúde menstrual? Vamos esquecer os ciclos de 28 dias, porque nem toda a gente tem ciclos de 28 dias, estima-se só 20% dos ciclos em todo o mundo sejam de facto 28 dias. Ainda que haja ciclos de 28 dias, nem sempre a ovulação acontece ao dia 14, como isto é informação que está obsoleta, sabemos muito mais do que isso agora, portanto, temos outros parâmetros para fazer esta avaliação. Há efetivamente um convite para que esta mudança de paradigma seja feita pelas pessoas que estão do meu lado e pelas pessoas que estão desse lado também, não é? A fazer esta introspeção, esta reflexão de o que é que acontece aqui, como é que acontece e o que é que eu posso fazer para melhorar isto. Isto é delicioso ouvir esta conversa, e eu quero mesmo que ela chegue ao mundo inteiro, porque temos que realmente trazer isto cá para fora. Diz-me uma coisa, tu achas que, obviamente que o período, a menstruação é só das mulheres, mas é um assunto que não diz respeito só às mulheres, correto? Acho que os homens têm que fazer parte também delas, porque a maioria dos treinadores são homens. Os pais e mães, portanto 50-50, os pais também têm que saber um bocadinho sobre o assunto, também têm que estar abertos a isso. O que é que podes transmitir aqui um bocadinho para o mundo masculino, que também tem que estar sensível a este tema? Por tudo isso que estavas a dizer, não é? Ou seja,
vamos partir do princípio que a determinada altura qualquer homem se vai cruzar com uma pessoa que efetivamente menstrua, e estimamos, por exemplo, que os casos de endometriose sejam 1 em cada 10 mulheres, o que significa que inevitavelmente no seu círculo de amigas ele vai encontrar mulheres que têm um problema de endometriose, mulheres que têm problemas de síndrome de ovário poliquístico, mulheres que têm problemas de infertilidade. As questões do ciclo menstrual tocam a todos porque, na verdade, nós não vivemos isoladas, não é? Não vivemos sozinhas. Portanto, ao nível daquilo que é o nosso desempenho no dia-a-dia, na capacidade que temos muitas das vezes de dar resposta a estas solicitações, principalmente o ciclo menstrual não sendo uma doença, quando ele se apresenta como uma doença, ele, regra geral, vem sempre dizer que alguma coisa não está no sítio certo e precisamos desse cuidado. Portanto, entre colegas de trabalho, maridos, namorados, filhos, treinadores, etc., precisamos de compreender que a treinadora do Chelsea dizia que está em tempo de deixarmos de olhar para as mulheres como pequenos homens. E eu acho que o convite é esse, é perceber que efetivamente acontece alguma coisa no nosso corpo que é distinto, e que precisamos de espaço, não é? Somos quase 50% da população, portanto precisamos efetivamente de espaço para que haja uma atenção a esta nuance. E é obviamente por causa disso que isto é um assunto que toca a toda a gente. É mesmo. Nós já falaste há bocadinho, em Tóquio portanto, as mulheres tiveram presença de 49%, agora em Paris vamos ter, literalmente, e cuidado, 50-50. Vamos conseguir algo inédito, portanto vai ser maravilhoso. Até já vamos ter na aldeia olímpica uma área específica para as mães que têm bebés e que amamentam poderem estar com elas. Isso já em Tóquio tinha sido uma questão e em Paris isso vai acontecer. Portanto, é sinal que o mundo está a mudar, não é? É sinal que o mundo está a mudar e que realmente estes assuntos não são só coisas na nossa cabeça, não somos nós a tentar dizer algo e chamar a atenção, não, são factos, são realidades. Patrícia, deixa-nos uma mensagem tua, por favor, uma mensagem de coragem, uma mensagem de inspiração, algo que acho que é importante deixar marcado e vincado que venha da tua parte. Ok, então... É muito difícil. O período é só um subproduto de algo invisível e muito maior. O ciclo menstrual é um sinal vital de saúde, é uma espécie de árbitro que nós temos dentro de nós, daquilo que são as nossas escolhas. Portanto, o convite vai para não o silenciarmos e podermos fazer uso desta oferta, desta disponibilidade que o corpo nos dá, de permitir-nos perceber se as escolhas que estamos a fazer a cada ciclo se são as mais adequadas para a nossa saúde. Patrícia, obrigada. Obrigada, eu, Tiana. Foi ótimo ouvir-te. Eu quero muito passar estas mensagens e a tua mensagem é linda e ficou muito bem transmitida. Obrigada, Patrícia, por estares aqui. Obrigada. Obrigada.